Bom dia a todos vocês, turma do sexto ano, tudo beleza com vocês? Tá iniciando aqui, galera, mais um encontro da gente, beleza? Hoje o nosso encontro é de história, beleza? Então tem aí capítulo novo, né? Ou seja, a gente vai começar a pular para o capítulo 5 agora, onde a gente vai começar a observar o quê? Todo o processo cultural, né, histórico, religioso do Egito Antigo, tá bom, galera? Então, a gente vai começar a observar isso aí, né? Ou seja, a história egípcia, né, na antiguidade foi marcada por fases bastante diferentes, né? Períodos pré-dinástico e dinástico, né, como veremos mais adiante, né, em que a religiosidade e a política foram pontos centrais, né? O contexto social do Egito esteve ligado diretamente à religião, né, que adotava o culto a deuses híbridos, né, metade humano e metade animal, e relacionados a fenômenos da natureza, né? O faraó era tido como a reencarnação do deus Horus, né, desde a unificação do Egito alcançada por Menes. Então a gente vai começar a observar, né, ou seja, toda essa civilização antiga também, né, que é o Egito antigo. A gente vai começar a observar, né, todas as suas características em religiões, né, todas as suas características, né, culturais também, né. Vamos começar a observar que eles têm praticamente uma grande história para contar, né, ou seja, é uma grande civilização, né, as características importantes que o professor até já citou aqui. Eles acreditavam muito no culto de deuses híbridos, né, ou seja, que eram aqueles deuses que possuíam metade humano e metade animal, né, também deuses relacionados a fenômenos da natureza, como, por exemplo, Ra, deus do sol, enfim, Poseidon, deus do mar, tudo isso, beleza? E o faraó, né, galera, a figura do faraó, que era o principal líder deles, né, ou seja, todos seguiam as ordens do faraó. Para eles era praticamente como uma divindade, né, ou seja, se a gente tem o nosso Deus, né, para eles o faraó era o próprio Deus, né, vivo ali, reencarnado, beleza? Então, tudo isso aí a gente vai começar a observar, né, a partir de agora, do Egito Antigo. A civilização egípcia, né, ela deixou para as futuras gerações obras magníficas, né, como Abu-Simbel, né, construída por Ramsés II, né? Então, ó, o Estado egípcio era centralizado e teocrático, né? Com a invasão dos Hicsos, né, que eram os povos asiáticos, egípcios, né, aprenderam técnicas de guerra, né, e uso de carros de batalha, além de organizar um exército, né, dando início a seu processo expansionista, por meio da qual dominaram, né, vários territórios, né, como Núbia, Síria, Palestina e Fenícia. Então, um Estado centralizado, né, e teocrático é quando a gente tem um Estado, né, ou seja, uma figura de um líder que, ao mesmo tempo, é um líder político e, ao mesmo tempo, é um líder religioso também, como a figura do faraó. Por isso a gente chama de um Estado teocrático, né, baseado na teocracia. Beleza, gente? A sociedade se organizava em camadas hierárquicas, né, e sem mobilidade social, ou seja, as pessoas nasciam e morriam na mesma classe. Geralmente, o grau de importância da função exercida na sociedade egípcia dependia do retorno positivo, né, ao faraó. Beleza? Classes sociais, como sacerdotes e escribas, né, gozavam de grande prestígio. Os escribas arrecadavam impostos pagos em bens de consumo, e os sacerdotes reafirmavam junto ao povo egípcio a ideia de que o faraó era um deus. Então aqui a gente tem aí camadas hierárquicas, né, ou seja, a figura do faraó, os escribas, sacerdotes, por último escravos, né? E quem nascia, por exemplo, em uma determinada camada social era de muito difícil se sobrepor a uma camada social. Exemplo, você nascia escravo, né? Você nasceu escravo, você iria morrer escravo. Você não tinha chance de mudar de classe social. Era assim que era predominante do Egito Antigo, beleza? Então a gente tinha aí camadas hierárquicas, né? Praticamente, como traz essa pirâmide social do Egito, que era composto na época, né? Ou seja, a gente tinha a figura do faraó, que era o deus, né, deles praticamente, né, no topo da pirâmide. Logo depois vinham os nobres, né, e os sacerdotes. Os nobres eram os guerreiros de batalha, né, eram os soldados dos exércitos e tudo mais, eram os vencedores de batalhas e tudo mais. Os sacerdotes eram as pessoas que, enfim, tinham praticamente meio que uma divindade, né? Ou seja, que faziam profecias, passavam remédios e tudo mais. Isso tudo eram os sacerdotes, faziam mais cultos religiosos. Os soldados, os escribas, que era quem escrevia, né? Os comerciantes é quem vendia, né? Ou seja, fazia troca de mercadorias. Os artesãos produziam materiais, os camponeses trabalhavam no campo e os escravos somente trabalhavam, beleza? A economia do Egito, né, se baseava na produção agrícola, né, utilizando o excedente para o comércio de troca interno.
né, ou seja, é baseado na produção agrícola, né, o excedente, que era o que sobra, eles faziam a comercialização entre os nomos, né, que eram antigas tribos egípcias, né, e depois com outros povos. A cultura também era bastante influenciada pela religiosidade, né? Exemplo disso foi a construção das pirâmides de Gizé, beleza? E os templos de Karnak e Luxor, né, atribuída aos faraós. Então, essas grandes obras, né, arquitetônicas eram praticamente todas, né, ou seja, atribuídas, né, como presentes ao faraó, beleza? Como exemplo, as pirâmides de Gizé, que o professor trouxe aqui como exemplo, né, que é uma das maiores obras, né, construídas pelo ser humano, né, ou seja, uma das mais grandes obras arquitetônicas, né, porque ninguém sabe como foi que eles construíram, né, uma obra tão perfeita como essa num tempo tão antigo, né, e que é considerada, né, uma das 7 maravilhas do mundo e tudo mais. Beleza? Do processo de sedentarização, né, a localização geográfica, assim como os mesopotâmios, né, como os povos da região mesopotâmia, os egípcios, né, eles se localizavam, né, ali próximo, por exemplo, próximo ao Rio Nilo, né, onde tinha grande fertilidade, né, onde os primeiros habitantes começavam a dominar técnicas da agricultura e do fogo, né, e fixaram próximo a essas regiões, onde eles puderam cada vez mais ter uma produção agrícola, né, ali, e começaram também simplesmente as práticas do banho, né, de higiene, né, ou seja, a beber essa água, a tomar banho com essa água, porque essa água ela era bastante o quê? Ela era bastante limpa, né, ou seja, não era, né, ou seja, não era, era de rios, né, então ela não era, por exemplo, água salgada nem tudo mais, não, era uma água bastante, né, que promovia bastante fertilidade aos solos e que proporcionou isso também para os egípcios, beleza? Aí a gente tem, né, uma localização basicamente de onde é o Antigo Egito, né? Ou seja, o mapa revela toda a importância do Rio Nilo, né? Que corta o Egito desde norte ao sul. Então a gente percebe, né, que as grandes civilizações históricas, né, elas sempre começavam, né, elas se fixaram, né, sempre próximas a rios, né, e desenvolveram, né, bastantes técnicas, né, bastantes obras que de certa forma, né, proporcionou para as futuras gerações grandes avanços, né? Como, por exemplo, as cheias do rio Nilo, né, causavam alguns problemas, como a destruição de casas e plantações, afogamento de animais de criação e até mesmo a morte de habitantes da localidade. Com o passar do tempo, né, algumas técnicas, fruto do aperfeiçoamento da matemática, da geometria e da engenharia, foram desenvolvidas para melhorar o controle das técnicas. As técnicas foram usadas na construção de diques, barragens, canais de irrigação, né, bem como na drenagem de pântanos, né, aumentando a área de plantio para bens de consumo. Com essas melhorias nas condições de vida, por volta de 3200 a.C., o Egito foi unificado, surgindo a civilização que deixou um forte legado para os posteriores. Então a gente tem aí as contribuições, né? Por exemplo, dos egípcios, né, para as civilizações posteriores, principalmente como a nossa, né, galera? Por exemplo, a nossa cidade de Petrolina, a gente tem aí, ou seja, a gente tem uma economia baseada na agricultura irrigada, né? Coisa que é o que é herança, né? Praticamente, obras praticamente que começou ali no Egito Antigo, beleza? Justamente para que as populações não pudessem, né? Ou seja, sofrer com as cheias, né? Sofrer com, né? Com por exemplo, com as vazantes dos rios e tudo mais. Beleza? Então a gente tem aí as barragens, né, os canais de irrigações que são heranças do Egito Antigo, beleza? Beleza, gente? Então aqui se encerra essa nossa videoaula de hoje. Fica aí o exercício para vocês realizarem, né, que é responder as questões da página 92. Ok, galera? Então, né, façam um exercício e envia para mim por e-mail, né? A data está ali, vocês já sabem como é o procedimento. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.